Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal de notícias e análises financeiras. Hoje mergulhamos no desempenho recente do XRP, analisando de perto os movimentos do token nos últimos 3 dias. É um período crucial, marcado por consolidação, tentativas de recuperação e fatores macroeconômicos que impactaram diretamente seu valor. Vamos começar nossa análise detalhada. Nos últimos 3 dias, o XRP tem flutuado em torno da marca dos US$3, enfrentando tanto pequenas quedas quanto tentativas notáveis de recuperação. No dia 14 de setembro de 2025, o XRP registrou uma queda de quase 4% em 24 horas, sendo negociado próximo ao suporte local de US$3. Esse movimento de baixa veio após uma falsa ruptura da resistência de US$3.560. Naquele momento, havia uma preocupação clara de que o preço pudesse continuar a cair, potencialmente atingindo a zona de US$2,95, se uma recuperação imediata não ocorresse. O volume de negociação estava baixo, sugerindo que nem compradores nem vendedores estavam prontos para um movimento brusco e significativo. Apesar dessa pressão de baixa no curto prazo, alguns analistas já apontavam para uma perspectiva mais otimista, com previsões de que o XRP poderia alcançar os US$6 na semana seguinte. Essa divergência de opiniões refletia a incerteza do mercado, com os investidores buscando sinais claros de direção. A falta de um bounce imediato de US$3 era um ponto de atenção, e muitos observadores estavam atentos para ver se o token conseguiria se firmar acima desse nível crítico de suporte. Avançando para o dia 15 de setembro de 2025, o XRP foi negociado em torno de US$3,02, com flutuações intradiárias entre os US$2,96 e os US$3,07. Essa faixa de negociação apertada indicava um período de forte consolidação. Apesar da leve estabilidade, o token estava no meio de uma tendência de alta que vinha se desenvolvendo nas últimas semanas, embora a ação do preço tivesse esfriado um pouco. Observamos um recuo acentuado para os US$2.962, que foi rapidamente seguido por uma recuperação, levando o XRP a uma fase de consolidação lateral. O suporte em torno de US$2,70 a US$2,80 foi considerado forte, enquanto a resistência principal permanecia em os US$3,30. Um ponto interessante foi a sugestão de uma potencial divergência de alta. O preço se manteve estável, enquanto o volume de negociação começou a aumentar. Isso é um indicador clássico de acumulação por parte de investidores, sugerindo que, apesar da falta de grandes movimentos de preço, havia um interesse crescente no ativo. O RSI, índice de força relativa, naquele dia estava em 53,24, mostrando um equilíbrio entre a pressão de compra e venda. A capitalização de mercado era de US$180 bilhões, com um volume de negociação de 24 horas de US$6,1 bilhões, e a dominância de mercado do XRP havia melhorado para 4,55%, o que era um sinal positivo em comparação com períodos anteriores. A capacidade do XRP de se manter acima de US$3, mesmo com as flutuações, reforçava a tese de uma consolidação saudável antes de um possível movimento futuro. Já no dia 16 de setembro de 2025, o XRP continuou a oscilar entre 298 e os US$3,03, um reflexo do sentimento de curto prazo ainda frágil no mercado. O token tentou várias vezes manter o ímpeto acima de R$3, mas enfrentou dificuldades. Durante esse dia, o XRP foi negociado lateralmente acima de os R$3, com os participantes do mercado aguardando ansiosamente a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos ESLA. Esse evento macroeconômico global costuma ter um impacto significativo nos mercados de ativos de risco, incluindo as criptomoedas. A capitalização de mercado e o volume de negociação mantiveram-se em níveis consistentes com o dia anterior, cerca de 180 bilhões e os 6 bilhões de dólares, respectivamente. No entanto, surgiram relatórios preocupantes de que algumas baleias, ou seja, grandes detentores de XRP, haviam descarregado mais de 160 milhões de tokens,
avaliados em aproximadamente 476 milhões de dólares. Essa movimentação de grandes volumes levantou uma bandeira de alerta, sugerindo uma possível preocupação se o preço não se recuperasse rapidamente acima de o culto 3 reais. Por outro lado, o ecossistema do XRP Ledger continuou a mostrar sinais de desenvolvimento e fortalecimento. A atualização XLS86, que introduz um firewall de segurança, foi vista como um fator que fortalece a confiança no token e na sua rede, adicionando uma camada de segurança e robustez que pode atrair mais usuários e desenvolvedores a longo prazo. O interesse aberto em futuros de XRP também registrou um aumento de 0,49%, totalizando 2,78 bilhões de XRP, indicando um interesse forte por parte dos investidores no mercado de derivativos. A resiliência do XRP em se manter acima dos US$3, mesmo com a pressão das baleias e a espera pela decisão do Fed, mostrava uma base de suporte subjacente. Chegamos ao dia de hoje, 17 de setembro de 2025. O XRP está sendo negociado em torno de os R$3 e a uma usa R$3 ou R$4, exibindo um leve aumento de 0,88% em relação ao dia anterior. Após uma correção de baixa abaixo da resistência de R$3.050, o token está novamente tentando se recuperar, enfrentando obstáculos perto da zona de os R$3.080. O XRP formou uma mínima de os R$2.957 e, a partir daí, iniciou uma onda de recuperação. No entanto, o preço ainda está abaixo de os R$3.060 e da média móvel simples de 100 horas, o que indica que a batalha por uma alta sustentável continua. Os analistas estão observando de perto. Se os touros conseguirem proteger o suporte de os R$3, um aumento adicional é possível, com resistências-chave em os R$3.060, os R$3.080, os R$3.120, os R$3.180 e os R$3.250. Esses são os níveis a serem observados para a próxima perna de alta. Por outro lado, se o XRP não conseguir romper a resistência de os R$3.060, poderá haver um declínio em direção aos R$3, os R$2.950, os R$2.880 e os R$2.840. O MACD horário está perdendo ritmo na zona de alta, enquanto o RSI horário está acima do nível 50, indicando um equilíbrio delicado de forças. A capitalização de mercado do XRP hoje é de aproximadamente os 179,66 bilhões de dólares, com um volume de negociação de 24 horas de os 5,9 bilhões de dólares. Um fator que pode impactar positivamente a demanda e o preço do XRP é o interesse institucional crescente. A Vivo Power International, por exemplo, anunciou planos de expandir suas participações em XRP, convertendo ativos de mineração em XRP e implantando-o em estratégias de rendimento estruturado com a Doppler Finance e a Flare Networks. Esse tipo de movimento por parte de empresas tradicionais confere mais legitimidade ao XRP e pode impulsionar o seu valor. Analistas prevêem que o preço pode experimentar um aumento de 0,85% ainda hoje, atingindo os 3,5%, com o sentimento atual dos investidores parecendo otimista. No entanto, as advertências sobre a necessidade de superar a resistência de os 3.860 permanecem. Em resumo, os últimos 3 dias foram de intensa negociação e consolidação para o XRP. Desde a queda inicial em 14 de setembro, passando pela fase de acumulação sugerida em 15 de setembro e a espera pelas notícias do Fed em 16 de setembro, até as tentativas de recuperação de hoje, o XRP tem mostrado resiliência em torno da marca de os R$3. Os próximos dias serão cruciais para determinar se o token conseguirá romper as resistências atuais e embarcar em um movimento de alta mais significativo, ou se a pressão vendedora e os fatores macroeconômicos o levarão de volta a níveis de suporte mais baixos. Os olhos do mercado estão voltados para os 3.160 e os 3.080 como os próximos grandes obstáculos a serem superados. E é isso por hoje, pessoal. Para se manterem sempre atualizados sobre os movimentos do mercado de criptomoedas e não perderem nenhuma análise crucial como essa,
Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, inscrever-se no nosso canal e, o mais importante, ativar o sininho de notificações. Assim, vocês serão os primeiros a saber quando uma nova análise for publicada. Até a próxima!